mais medo daqueles que matam o corpo. O Evangelho de hoje nos pede atitude, coragem, coerência e, ao mesmo tempo, a determinação que, pela fé e o testemunho, enfrentamos, inclusive, o próprio martírio. Ou seja, não existe a ressurreição sem a morte. Não existe a experiência do amor sem a cruz. Então se pressupõe que a vida do cristão passará pelo Calvário, passará pela morte, mas na certeza de experimentar a vida. E essa decisão, essa entrega, é uma motivação interior da qual nós nos colocamos no seguimento de Cristo. E se somos imitadores de Cristo e não simplesmente admiradores, que tem uma diferença muito grande. Eu admiro Cristo, admiro a vida de Cristo, falo de Cristo, conheço a vida de Cristo, e é bem diferente a determinação em imitá-lo. Isso significa identidade cristã. Eu quero que a minha identidade seja identificada naquele que me chamou, naquele que na cruz deu a sua maior prova de amor. Então, como discípulos, nós vamos atrás do mestre, pois o servo não é maior do que o seu senhor, por mais que ele queira, por mais que a nossa vaidade, por mais que a nossa realidade humana queira ultrapassar Cristo, ou seja, deixá-lo atrás e fazer com que ele nos siga, instrumentalizando Cristo segundo a minha necessidade. O discipulado segue o mestre. O discipulado imita o mestre e faz a experiência como mestre, se necessário for, passando pela cruz, passando pelo martírio, passando pela morte. Aqui nasce essa autenticidade do cristão. Aqui nasce a determinação pela verdade, a determinação pela transparência, a determinação de ser luz no mundo, sal na terra, que não tem medo da verdade, que não se esconde, que não barganha a fé para levar vantagem, porque é interessante perceber, o ser humano, quando é favorável, ele tem o poder de ser camaleão. Eu vivo de acordo com a realidade onde eu me encontro. Então, se eu estou com esse grupo, eu vou falar disso. Mas depois, na igreja, eu sou assim. Então, nós vamos mudando de fantasia, mudando de aparência, mudando inclusive de fala, de acordo com as pessoas que nos relacionamos. Isso é incoerência, isso é hipocrisia, isso é farisaísmo. Porque aqui o Evangelho está pedindo autenticidade, coragem. Não tenhas medo de quem pode matar o corpo, destruir o corpo. Mas tenha a tua credibilidade, tenha a tua fortaleza naquele que fortalece o teu espírito. A pior morte é aquela morte que vai nos tirando a vida pouco a pouco. É aquela realidade que vai nos secando, vai nos amargando e vai nos matando espiritualmente. Isso acontece pelas nossas falas, acontece quando liberamos a nossa vaidade, quando queremos transformar Deus simplesmente em um amuleto de sorte. E nós vamos perdendo a alegria, a leveza e a fortaleza de espírito. Permitimos certas conversas, permitimos certas ideologias aqui e acolá. Como que eu posso ser cristão? Como que eu posso, de fato, querer imitar a Cristo? E transformo muitas vezes os meus comentários, as minhas falas em ódio, em raiva, em destruição, em separação, em discórdia. Como que eu posso dizer que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ser sinal de discórdia e semear cisânia no meio das pessoas? E geralmente a pessoa, quando ela é desgovernada,
Geralmente quando a pessoa ela é desorientada, quando ela não consegue se aceitar, quando ela não consegue trabalhar consigo próprio, ela azeda a vida de todo mundo, porque o problema não está fora da gente, está aqui dentro, e que precisa ser resolvido. Aqui o Evangelho, nessa autenticidade, a palavra nessa autenticidade, está pedindo decisão cada vez mais, está pedindo coerência entre fé e obra, coerência no comportamento com a espiritualidade que escolhemos, transformando a nossa vida, transformando o nosso testemunho na autenticidade cristã. Com todos os nossos limites, com todas as nossas imperfeições, mas na coragem de fazer diferente, na coragem de colocar em prática a nossa fé, como discípulos, discípulas que seguem o Mestre e não quer ser maior do que o Mestre. E pior, instrumentalizar a palavra do Mestre, instrumentalizar o Evangelho, a boa nova, em vantagens pessoais desse ou daquele pensamento. Somos cristãos. Então Cristo é a minha verdade, Cristo é a minha vida, Cristo é o meu caminho. Deus abençoe e te guarde. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.